Olá galera, estamos me ouvindo aí? Vamos entrando. Sou o professor Ivan Gesla de Processo Penal. Chegamos aqui hoje para poder tratarmos dos recursos processuais penais, recursos em matéria criminal, Direito News, galera do Direito News, um abraço. Pessoal que está aí se preparando para a OAB, boa noite André, boa noite galera de Recife, sou o professor Ivan Gesla de Processo Penal do curso Sejais, com sede em Salvador, mas com projeção aí no Brasil inteiro. Boa noite, vamos chegando aí, Maria Jéssica, enfim, a galera vai entrando aí. Ontem nós tivemos um contratempo com questão de horário. Boa noite, Lúcio. Galera da Bahia, Santo Antônio de Jesus, BH, boa noite, Moraes. Porque aqui em Salvador não tem horário de verão, Chapecó, Santa Catarina, aí tem, né? Aqui em Salvador a gente não tem horário de verão, e acabamos tivendo um contratempo. Rio de Janeiro, Araxá, São Luís do Maranhão, Manaus, Juazeiro, Bahia. Entrei um pouquinho antes já para poder falar com essa galera toda, Macapá, Caruaru, já passei São João em Caruaru, Sejais, amanhã estamos juntos no Sejais, última aula do extensivo, Salvador, Daisy, Goiânia, show de bola, Catiara, beijão, Belém na área, Barra do Garça, já passei aí, viu? Já advoguei aí Barra do Garça, Mato Grosso, Riozinho aí maravilhoso, a galera na orlinha ali, hein? Show de bola, Camaçari, Pernambuco, Caruaru, Paraíba, São Paulo, Delta, PF, foco aí, hein? Rio de Janeiro. E ontem nós tivemos esse contratempo e acabamos tendo essa remarcação. Boa noite, Minas Gerais. Essa remarcação para hoje, um horário um pouco mais cedo. Nós já estamos aqui se aproximando, 19 horas aqui em Salvador, na sede do meu escritório aqui em Salvador. 20 horas de Brasília, né? Estamos aqui no Sejais com Fernandinha. Beijão pra galera do Sejais. E hoje eu separei um tema bem legal, galera, para você que tá se preparando aí, João Pessoa. Vamos soltando os coraçãozinhos aí, ainda dá tempo. Separei aí Goiânia, um tema bem legal pra gente, que é o tema recursos no processo penal. Recursos criminais, é um tema quanto mais corriqueiro, Salvador, Bahia. Corriqueiro na primeira fase do exame. Há um tempo eu venho falando no Sejais que, isso há anos, na verdade, há muitos exames eu falava, olha, FGV, Natal, Marcos, um abraço. Não tem tido histórico de cobrar na primeira fase recursos. E aí, a partir dali, a gente sempre apostando nas revisões de véspera, começou a cair. Boa noite, beijão galera. Bart, amanhã tô aí, show de bola. E aí a FGV começou a cobrar tanto teoria geral dos recursos, mas também os recursos em espécie. Isso começou a cair. Melo, tava comigo ontem no meu Periscope, galera, pode adicionar aí meu Periscope, @GeslePpenal. A gente vai fazer outros encontros aí sempre com vocês. Professor, a verdade é que esse último exame é sempre mais difícil. Veja que o último exame foi mais difícil. Diria que a prova de 2011 da FGV, primeira fase, foi uma das provas mais difíceis que nós já tivemos. Acho que a gente tem que se preparar para a próxima, focar. Diego Trabalho, um abração, meu irmão, companheiro lá do Sejais. Foca na próxima sempre com a preparação top. Olha, Felipe Melo. O que eu posso dizer é o seguinte, seja para OAB ou para concurso, você nunca pode fazer uma preparação pífia. Sua preparação tem que ser muito mais profunda, para que se porventura vier uma prova tranquila, você vai estar preparado. Se vier uma prova mais complexa, você também vai estar preparado. O que eu não posso é fazer uma preparação pífia, esperando que a prova seja tranquila. Então sua preparação tem que ser top. OAB hoje, Sara, beijão, galera do Sejais. É uma prova que tem nível de concurso público. Eu diria que o nível, por exemplo, de delegado de polícia civil e OAB, primeira fase, o nível é o mesmo. Às vezes a OAB supera. Então, claro que é muito importante, sim, galera do Sejais, galera de todo o Brasil aí, que você faça uma preparação top, Carol, para que você possa não ser surpreendido na hora da prova. Isso vale para a OAB primeira fase, vale para concursos públicos, e é isso que a gente vai procurar fazer hoje. Claro, em pouco tempo, nós temos aí pouco mais de 40 minutos. Beijão, Diegão, valeu, meu velho. Dica Iluminada, é o professor da Dica Iluminada. Enfim, a gente tem que fazer uma preparação top, e aí eu vou procurar traçar e dar algumas dicas aqui importantes sobre alguns temas relevantes, dicas iluminadas de processo penal. Isso, processo penal, Fábia, amo processo penal, show de bola. Dicas para que vocês possam, claro, gabaritar uma questão que sempre vem na primeira fase, ou seja, recurso em espécie, por exemplo, é um tema que cai muito na primeira fase, ok? Vem comigo aqui, vamos parar um pouquinho, vamos deixar só os corações agora, vamos parar um pouco com as mensagens para a gente poder
dar dicas verticais nessa preparação aí para a primeira fase. Amanhã a gente está no curso Sejais com a última aula do extensivo. Já começou também o nosso intensivão, entra lá no site cursosejais.com, dicas abençoadas de processo penal, visão da prova, ok? Às 21 horas nós temos aí continuidade no ramo direito, mas enfim, vamos fazer aqui um bate-bola sobre recursos. Parem as mensagens agora, por favor, galera, vamos ficar nos corações, no finalzinho a gente volta, tirando eventualmente as dúvidas que tiverem, ok? Vou tentar acompanhar vocês aqui, espero que o sinal não caia aqui no Wi-Fi do escritório, vou torcer para isso, beleza? Vem cá, vamos lá, Melo, foca aqui, olha. Primeira coisa, olha, você tem que entender, por mais que em sua prova caia processo civil e processo penal, que essa história de teoria geral do processo é uma história que a gente conhece muito mais na faculdade. Eu me lembro, por exemplo, que nas primeiras aulas de processo, de teoria geral do processo na faculdade, o professor deu a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, eu perguntei, professor, essa teoria geral do quê? Ele falou, teoria geral do processo. Sim, mas processo civil ou processo penal? Ele, não, teoria geral do processo. Não, mas eu quero saber se é uma teoria geral do processo civil ou do processo penal. O fato é que existe uma autonomia nos recursos criminais, no processo penal, diante e frente ao processo civil. Eu não posso querer pegar categorias que são ortodoxamente, poderia dizer, de maneira convencional, do processo civil e querer aplicar automaticamente no processo penal, mesmo para uma prova da OAB. Então as dicas que a gente vai entregar aqui vão demonstrar que no processo penal nós temos peculiaridades em relação aos recursos criminais, mas ao mesmo tempo são coisas muito simples e a gente vai demonstrar isso a partir de agora. Primeira coisa, olha, habeas corpus e revisão criminal não são recursos, viu? Cuidado com isso. Por exemplo, em 2011, o famoso caso Jane caiu na segunda fase da OAB em penal e muita gente fez, por exemplo, uma peça profissional com interposição em razões, porque não sabia que revisão criminal, por exemplo, não tem natureza jurídica recursal. A revisão criminal, e vai lá e olha depois, que está no artigo 621, tem o 621, o 622, o 623 do CPP, que são 3 artigos importantes que caíram agora, há pouco tempo, no último exame, na verdade, na primeira fase do exame de ordem. A revisão criminal é a ação rescisória do processo civil que eu tenho no processo penal. Então não tem natureza jurídica recursal, porque as partes que integraram a relação processual de primeiro grau nem sempre vão corresponder às partes que integram a relação processual em uma revisão criminal. Então perceba que a revisão criminal, por exemplo, ela apenas pode ser impetrada pelo próprio réu, por seu procurador ou sucessor. A revisão criminal jamais pode ser impetrada pelo Ministério Público. Enquanto eu tenho uma ação rescisória no processo civil, podendo ser manejada por ambas as partes, no processo penal, abração Fábio, no processo penal, a revisão criminal, que é a ação rescisória que eu tenho na seara processual penal, apenas pode ser impetrada pelo réu, em favor do réu. Então a revisão criminal, por exemplo, não tem natureza jurídica recursal. O mesmo eu digo do habeas corpus. Vai lá e olha o HC que está previsto a partir do artigo 647 do CPP, tem o artigo 648, que é um outro dispositivo importante, né, sobre habeas corpus, 647, 648. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. Talvez esse seja o motivo que até hoje, em que pese o edital não vedar, habeas corpus não caiu na segunda fase penal na peça profissional, mas já veio em questão objetiva na primeira fase. Então, habeas corpus também é uma ação autônoma de impugnação. Quando o seu professor de constitucional falar, a ação popular, você vai dizer, olha, a verdadeira ação popular que eu conheço no âmbito criminal é o habeas corpus. Ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, até um louco pode impetrar o habeas corpus. Ele não demanda uma capacidade postulatória, Jaque, que o advogado impetre o HC, não é uma peça profissional, mas qualquer pessoa pode impetrar. Então, habeas corpus e revisão criminal, em que pese estarem no título de recursos no seu Código de Processo Penal, que é de 41, eles não têm natureza jurídica recursal. Se isso cair em sua prova, você vai dizer que habeas corpus, né, pode ser feito até no papel higiênico, por exemplo, e revisão criminal não tem natureza jurídica de recurso. O que é recurso, então? Recurso, em verdade, é um prolongamento, é uma perpetuação da relação processual penal de primeiro grau. Recurso é isso, ou seja, é um protelamento
um prolongamento daquela relação processual que se formou no juízo de piso, que se formou em primeiro grau. Isso é recurso. Sobre recurso, vamos falar um pouco de princípios recursais, que isso é muito importante. Princípios e efeitos dos recursos. Um princípio sobre recursos no processo penal, que sempre cai na FGV e na OAB, claro, que você não pode esquecer, é o princípio da proibição da reformatio impejus. Esse princípio está no artigo, você vai olhar depois, boa noite, Carvalho, esse princípio está no artigo 617 do Código de Processo Penal. No 617 do CPP tem uma vedação, ou seja, quando apenas o réu recorrer de uma decisão, a situação dele jamais poderá ser agravada. Olha o que eu estou dizendo a vocês. Quando apenas o réu atacar uma sentença, recorrer de uma decisão, a situação dele nunca mais, jamais poderá ser piorada, poderá ser exasperada, poderá ser agravada. FGV já cobrou isso, por exemplo, na primeira e na segunda fase penal. Por exemplo, se seu cliente é condenado a uma pena de 5 anos em regime inicial fechado, e você sozinho apela contra essa decisão, porque o Ministério Público não interpôs o recurso de apelação, lá com base no artigo 593, inciso 1º do CPP, o máximo que o tribunal pode fazer é manter aquela decisão. O tribunal não poderá agravá-la. Por exemplo, manter a condenação de 5 anos e piorar, por exemplo, o regime. Ou mesmo nesse caso que eu citei, uns 5 anos em regime inicial fechado. Reduzir o regime para um semiaberto e, ao mesmo tempo, aumentar a pena de 5 para 6 anos. Seja quantitativamente ou qualitativamente, se apenas um imputado, o acusado, recorreu de uma sentença na seara processual penal, ele está tranquilo, tem a segurança de que a situação dele jamais poderá ser agravada, jamais poderá ser piorada, é o que prevê o artigo 617 do CPP. Agora, FGV já cobrou isso. Existe a proibição da reformatio impejus direta e indireta. A direta, não esqueçam, é uma proibição que incide para os tribunais, como nesse exemplo que eu citei, uma competência recursal vertical dos tribunais. O réu interpôs uma apelação contra a sentença, sozinho, exclusivamente, não houve recurso da acusação. O tribunal não pode piorar a situação do réu, aumentando a pena, piorando o regime, afastando uma pena alternativa. Isso não pode acontecer. Entretanto, se o tribunal, julgando um recurso exclusivo do réu, anular a decisão de primeiro grau, o juiz de piso, ao proferir a nova decisão, também não poderá agravar a situação do acusado. Imagina o seguinte, por exemplo, na audiência de instrução e julgamento, o réu foi interrogado sem a presença de um defensor, advogado ou defensor público. Houve a nulidade. Só o réu recorreu contra a sentença condenatória que foi proferida naquele processo. O tribunal vai e anula a instrução criminal, manda o juiz renovar o ato e, consequentemente, claro, anulou também a sentença. Nessa segunda decisão, o juiz de piso não poderá aumentar a pena do réu. Essa é a proibição da reformatio impejus indireta, viu? Cuidado com isso. Perfeito. Sobre esse assunto, nós temos a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, que já caiu pelo menos 3 vezes na segunda fase penal e ainda não veio na primeira. Isso pode ocorrer. As provas têm realizado esse transplante, ou seja, pega a questão discursiva, transforma em objetiva, coloca na primeira fase, pega a questão da primeira fase, transforma em discursiva, coloca na segunda. Olha a dica que eu vou dar a vocês. Olha como diz Aras, nosso mestre Aras, dica de irmão. Chega uma hora que os caras não sabem mais criar questões. E essa hora já chegou, amigo. E eu venho dizendo isso há um tempo. Outro dia eu me lembro que o professor falou, vamos fazer uma turma de questões para a OAB. Eu falei, bora. Aí ele falou, vamos elaborar as questões. Eu falei, meu amigo, nós já tivemos aí 20 exames. Chegou a hora de repetir as questões. E chegou a hora de você treinar as questões passadas. Eu posso citar aqui vários temas que se repetiram na OAB várias vezes, por exemplo, como esse caso da súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. Então, o que é que diz a súmula 160 e você tem que resolver as questões passadas da FGV? Cuidado com isso. A súmula 160 diz que o tribunal não pode reconhecer
de ofício uma nulidade que não foi arguída no recurso da acusação. Então, por exemplo, se o réu foi absolvido por um juiz incompetente, imagine um juiz estadual julgando um tráfico internacional de drogas. O réu foi absolvido. O Ministério Público apela para atacar aquela absolvição pedindo apenas a condenação do réu. A incompetência do juízo, galera, é uma causa de nulidade, prescrita lá no artigo 564, inciso 1º, do Código de Processo Penal. Só que o Ministério Público não arguiu essa nulidade. O tribunal, na esteira do anunciado 160 da Suprema Corte, não poderá reconhecê-la de forma oficiosa. Olha que coisa! Juiz estadual julgando um crime federal, tráfico internacional de drogas, como prevê o artigo 70 da lei específica da lei de drogas, é crime de competência federal. Mesmo numa hipótese de incompetência absoluta, ratione matéria, em razão da matéria, essa nulidade não poderá ser reconhecida de maneira oficiosa, de ofício, pelo Tribunal de Segundo Grau. É o enunciado 160 do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao júri, tem um enunciado muito parecido, que é a súmula 713. A FGV já cobrou de maneira germinada essas duas súmulas. 713 também do STF, vai lá e dá uma olhada depois, ok? Beleza. Proibição da reformácio império já foi, direta e indireta. Última dica, ó. A proibição da reformácio impérios indireta, ela não incide para o conselho de sentença, para os jurados, viu? Para o tribunal do júri. Incide para o juiz que preside a sessão de julgamento lá na segunda fase do júri. Mas essa proibição não incide para os jurados, os magistrados naturais, os juízes leigos. Eles são soberanos e, por isso, podem proferir qualquer decisão. Até porque, né, o conselho de sentença que atua em um segundo julgamento não pode ser formado por um jurado que já participou do primeiro. Então, cuidado. É posição do STF, do STJ também, que a previsão do artigo 617 do CPP, a proibição da reformácio impérios indireta, não incide para os jurados. Beleza. Sobre efeitos dos recursos, tem dois efeitos importantes que a FGV cobra demais, repete em questão. Primeiro efeito é efeito extensivo, que você tem no artigo 580 do Código de Processo Penal. Efeito extensivo dos recursos. O que é esse efeito extensivo? É a possibilidade do réu que não recorreu ser beneficiado por uma decisão proferida de maneira objetiva no recurso de outro acusado, no recurso de outro imputado. Então, o efeito extensivo dos recursos prescrito no artigo 580 do Código de Processo Penal é a possibilidade do réu que não interpôs recurso ser beneficiado por um recurso interposto por outro réu. Ou seja, ser beneficiado pela decisão objetiva proferida naquele recurso alheio. Um exemplo fica melhor. Vamos exemplificar. Imagina o seguinte, eu tenho uma qualificadora objetiva no artigo 155 do CPP, o parágrafo 4º, né, que traz as qualificadoras, que é, por exemplo, uma destruição de obstáculo à coisa. Dois réus, A e B, foram condenados com essa qualificadora. A não recorre, B interpõe um recurso de apelação. O Tribunal de Segundo Grau afasta essa qualificadora julgando o recurso de B. Essa decisão é objetiva, porque ela atingiu uma qualificadora de cunho objetivo. Consequentemente, a situação jurídico-processual de A também será atenuada, ou seja, eu vou retirar a qualificadora também em relação a A. Cuidado, isso se aplica para as circunstâncias de caráter o quê? Objetivo. Quer entender melhor esse efeito extensivo? Vai no artigo 30 do Código Penal, porque aqui em nossa aula, direito penal e processo penal caminham de mãos dadas, viu? Cuidado com isso, o artigo 30 do Código Penal diz: as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Ou seja, a contrário senso, eu posso dizer o quê? As circunstâncias de caráter objetivo vão se comunicar. Então, esse efeito extensivo é essa possibilidade do réu que não recorreu ser beneficiado com recurso alheio. Se for de caráter pessoal, aí não vai comunicar. Pense, por exemplo, no homicídio, um privilégio
do relevante valor moral, relevante valor social. Ora, se eu tive minha prima estuprada, essa circunstância de, por exemplo, praticar um homicídio ou uma lesão corporal com relevante valor moral, ela é pessoal, a prima é minha. Então ela não vai se comunicar eventualmente a um estranho, a um corréu que não seja atingido por essa mesma circunstância. Beleza? Outro efeito importante dos recursos está no artigo 589 do Código de Processo Penal, 589 do CPP. É o efeito iterativo, Parreira. O efeito de retratação, poderíamos afirmar assim. O juízo de retratação é o efeito iterativo. FGV também já chamou de efeito regressivo de alguns recursos. Cuidado, viu? Primeiro ponto, o que é esse efeito regressivo, iterativo ou juízo de retratação? É a possibilidade do próprio juiz que proferiu a decisão se retratar, ou seja, reconsiderá-la diante a interposição de determinados recursos. Então, efeito iterativo, juízo de retratação ou efeito regressivo, que a FGV já cobrou 2 vezes na primeira fase, um grande abraço, beijão, 2 vezes na primeira fase, é a possibilidade do próprio juiz que proferir a decisão se retratar, reconsiderá-la. Quais são os recursos? Não esqueçam que tem esse efeito regressivo. RESE ou RSE, para quem está aí no sul. O recurso em sentido estrito. 589 está lá no capítulo do RESE. Então o RESE, o recurso em sentido estrito, é um recurso que tem um efeito iterativo ou efeito regressivo. Onde estão as hipóteses de RESE que a FGV adora cobrar? Vai lá e dá uma olhada. 581 do CPP. O RESE tem hipóteses taxativas. E esse é outro princípio, o princípio da taxatividade em matéria recursal no processo penal. Professor, como assim? Vamos recapitular. O RESE, que está no 581, tem um efeito regressivo do 589 e as hipóteses de RESE são exaustivas, as hipóteses de RESE são taxativas. Por quê? Porque só cabe RESE para as decisões interlocutórias que estão no 581 e que não foram revogadas. Então, o RESE é o recurso que eu tenho no processo penal. Olha como é diferente do processo civil. No processo civil não tem esse. Mas o RESE é o recurso que eu tenho no processo penal para atacar as decisões proferidas no curso do procedimento. As decisões interlocutórias. Por exemplo, quem lembra dos meus periscópios antigos aí? A decisão que rejeita a denúncia ou queixa admite recurso em sentido estrito. É o 581, inciso 1º do CPP. Por exemplo, você é advogado, a parte lhe contrata para você entrar com uma queixa-crime, uma queixa subsidiária, por exemplo. Você entra com a queixa, o juiz rejeita a sua queixa, não recebe sua queixa. Qual é o recurso cabível? Se for num procedimento comum, ordinário, sumário, se não for GECRI, RESE 581, inciso 1º do CPP, em um prazo de 5 dias. Aí você vai apresentar razões do seu RESE. Vai dizer os motivos pelos quais a queixa tinha que ser recebida, porque preencheu todas as condições da ação. O juiz vai intimar a parte recorrida, que no caso é o querelado, aquele sujeito que supostamente praticou o crime, para apresentar as contrarrazões ao seu recurso em sentido estrito. E aí ele tem na balança, em uma mão, as razões do RESE, em outra mão, as contrarrazões do recurso em sentido estrito. Ele vai analisar uma coisa e outra e pode se retratar, dar razão a você e receber a queixa-crime. Isso é efeito regressivo dos recursos. A possibilidade do próprio juiz que proferiu a decisão se retratar. Agora, é só o RESE que tem esse efeito? Quais são os recursos no processo penal que tem o efeito regressivo? Anotem e não esqueçam. E vai lá e vê também quais são as hipóteses de cabimento desses recursos. RESE, já falei, agravo em execução e carta testemunhável, que já caiu na primeira fase em uma única proposição. São os 3 recursos que têm o efeito regressivo. RESE, agravo em execução e carta testemunhável.
O resto, já falei, tem cabimento para atacar a decisão interlocutória, decisão proferida no curso do procedimento. Por exemplo, bate-bola rápido, para você não esquecer que a FGV já cobrou. Cabe reze contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, já falei. Cabe reze contra a decisão que reconhece a incompetência do juízo. 581, inciso 2º do CPP, por exemplo, a desclassificação ao final da primeira fase do júri admite recurso em sentido estrito. Olha, tem uma dica, me permitam, de irmão mesmo, de amigo, que eu dou em nossas aulas de júri, que é a seguinte: se a decisão do júri começar com vogal, o recurso começa com vogal. Se a decisão do júri começar com consoante, o recurso também começa da mesma forma. Então, contra pronúncia e desclassificação no júri, qual é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito, reze. Agora, contra a absolvição sumária do 415 e contra a impronúncia do 414, o recurso cabível é a apelação. Então, decisão do júri começou com vogal, recurso começa com vogal. Começou com consoante, recurso germana também começa com consoante, ok? Por exemplo, cabe reze contra a pronúncia, a decisão que pronuncia o réu. Cabe reze contra a decisão, vem aqui comigo, que rejeita a apelação em primeiro grau. E é aí que eu quero chegar na carta testemunhável. Olha que paralelo. Dois caminhos. Rejeitou o reze em primeiro grau, cabe carta testemunhável. Rejeitou a apelação no juízo de piso, qual é o recurso cabível? Reze. Aí eu cheguei na carta comparando, unindo raciocínios lógicos. Rejeitou o reze em primeiro grau, o recurso é esse, carta testemunhável, que também tem um efeito regressivo. Professor, onde é que está essa carta testemunhável, Gil de Recife? 639 do CPP, carta testemunhável com prazo de 48 horas, endereçada ao escrivão. Rejeitou o reze em primeiro grau, cabe carta calina testemunhável. Rejeitou a apelação em primeiro grau, qual é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Olha que dica maravilhosa. Falo muito isso nas aulas da segunda fase e começou a cair na primeira também. Você tem que entender o seguinte, que a apelação, reze, agravo em execução, que eu já citei hoje aqui também, Balsas, Maranhão, né? Agravo em execução, carta testemunhável, são recursos que atacam decisões de primeiro grau, pelo amor de Deus. Então, reze, apelação, carta testemunhável, agravo em execução, só atacam decisões de primeiro grau. Os acórdãos proferidos pelos tribunais serão atacados por outros recursos. Por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário. Se negar uma apelação sem unanimidade no tribunal de segundo grau, eu tenho os embargos infringentes num prazo de 10 dias. Então perceba o seguinte, apelação, reze, agravo em execução, carta testemunhável, só ataca a decisão de primeiro grau. Não vou deixar vocês em falta, falei também do agravo em execução, que ele tem, Rafa, o efeito regressivo. Onde é que está o agravo em execução, que já caiu 2 vezes na primeira fase, professor? Já foi a peça que nós acertamos no Sejais, graças a Deus, segunda fase, mais estourada do Brasil. Já foi a peça de um dos exames da segunda fase de penal. Onde é que está o agravo em execução? 197 da Lei de Execuções Penais. Isso, 197, Miranda, Grande Pires, 197 da LEP Manaus, da Lei de Execuções Penais. Qual o prazo do agravo em execução? 5 dias. Aí você vai lembrar o seguinte, olha. Por que é que o agravo em execução também tem direito o efeito regressivo? Por que o agravo em execução também tem esse efeito? Pense assim, o agravo em execução é um recurso irmão do reze. Qual é a grande diferença do agravo em execução para o reze? É que, enquanto o reze ataca as decisões interlocutórias proferidas no processo de conhecimento, na ação penal, o agravo em execução só ataca a decisão proferida pelo juiz da execução penal.
juiz da VEP aí em sua cidade, eventualmente da VEC, da Vara de Execuções Penais ou da Vara de Execuções Criminais. Não esqueçam, agravo em execução, 197 da LEP, tem também um efeito regressivo, por quê? Porque é um recurso irmão do RESE. Tem o mesmo prazo. A grave execução tem um prazo de 5 dias para interposição, 2 dias para razões e contra-razões, súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Então é tudo parecido. Grande diferença, o agravo em execução só ataca a decisão do juiz da Vara de Execuções Criminais. Ou seja, você foi lá na VEP e disse, olha, doutor, o cara praticou um roubo, um crime comum, é primário, tem direito ao livramento condicional, artigo 83 do Código Penal, requisito temporal, cumprimento de 1/3 da pena, requisitos subjetivos preenchidos, ele tem direito ao livramento. O juiz vai e indefere. Diz, por exemplo, que não tem exame criminológico, que não é obrigatório na esteira da súmula do STJ. O que é que você vai fazer? Interpor agravo em execução. E o juiz que proferiu a decisão pode se retratar. Se ele não se retratar, o que é que ele faz? Encaminha os autos para o Tribunal de Segundo Grau. E é o TJ ou o TRF, a depender do caso concreto, que vai ter competência para julgar o agravo em execução. Então, repito, agravo em execução é recurso irmão do RESE, mas ataca decisões proferidas pelo juiz da execução penal. Ok? Beleza. Faltou alguns recursos, né? Já falamos de RESE, carta testemunhável, agravo em execução, que já caíram na FGV primeira fase. A apelação não poderia faltar. Olha, quando você pensa em apelação, eu sei que você pensa logo em um recurso para atacar sentença, né? Decisões de primeiro grau, sentença. Já falei que a apelação não ataca acordo. Quem tem prerrogativa de foro, por exemplo, um senador, perde o direito de apelar. Pense nisso, se isso é um privilégio mesmo ou não. Quem tem prerrogativa de foro perde o direito de interpor apelação, porque a apelação só ataca a decisão de primeiro grau. Tá travando? Parem com as mensagens só no coração para não travar mais. O que eu quero dizer é o seguinte, a apelação, ela em regra ataca a decisão de primeiro grau. Agora, eu tenho uma exceção, viu? Duas exceções importantes, porque outro dia eu vi um professor dizendo o seguinte, ó, falou em decisão de primeiro grau, sentença de condenação ou absolvição, falou em sentença, cabe apelação e não tem exceção. Isso não é verdade. Porque, por exemplo, quem julga o crime político é um juiz federal. Artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal. E da decisão que julga um crime político, absolvendo ou condenando o réu, não cabe apelação, cabe ROC, que já caiu 3 vezes na primeira fase. Já caiu em processo civil e já caiu em processo penal. Cuidado. O ROC que está no artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal. Então, quando o juiz federal absolve ou condena alguém por um crime político, não cabe apelação. Cabe recurso ordinário constitucional. Deixa eu dar um exemplozinho, uma dicasinha boa sobre ROC também. Dá uma olhada no 102, inciso 2º, e no 105, inciso 2º da Constituição Daniela Perfeito. Por quê? Pelo seguinte, da decisão que denega habeas corpus em segundo grau, cabe ROC para o STJ, prazo de 5 dias. Então, cuidado com isso. Quando o habeas corpus é denegado em segundo grau, cabe ROC para o STJ, artigo 105, inciso 2º da Constituição. Quando o habeas corpus é denegado em única instância no STJ, por exemplo, Ana, ou em um outro tribunal superior, TSE, cabe ROC para o Supremo Tribunal Federal no mesmo prazo de 5 dias. Então, repetindo, denegou habeas corpus em tribunal de segundo grau, TJ ou TRF, ROC, 5 dias, quem julga? STJ. Denegou habeas corpus no STJ ou em outro tribunal superior, a exemplo, TSE, em única instância, ou seja, só teve um HC e lá foi impetrado, cabe ROC para o Supremo Tribunal Federal. Agora é onde eu queria chegar. Se o habeas corpus é concedido ou denegado por um juiz de primeiro grau,
dessa decisão não cabe apelação. Cabe recurso em sentido estrito. É o 581, inciso 10º do CPP. Professor, como assim? Vem comigo, no início de nossa aula, olha como tudo está entrelaçado. No início de nossa aula eu disse, olha, HC não é recurso. HC é uma ação. E quando eu julgo uma ação, eu profiro uma sentença. Isso em primeiro grau. Então, por exemplo, se o delegado prender alguém, um amigo seu, sem flagrante, sem ordem judicial, prisão para averiguação que não se admite no ordenamento pátrio, e mantiver o sujeito lá por 5 dias na delegacia para averiguar, você vai impetrar um habeas corpus para o juiz de primeiro grau, colocando como autoridade coatora o delegado. E quando o juiz de primeiro grau denegar esse habeas corpus, sabe qual é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Então, dessa história aí de que se é sentença sempre vai caber apelação, tem exceção. Citei reze contra a decisão que concede ou denega habeas corpus em primeiro grau, porque se for em grau superior ou mesmo em segundo grau que for denegado, você tem o ROC, a gente já falou também, recurso ordinário constitucional, e também da decisão que julga um crime político, o recurso cabível é o ROC, artigo 102, inciso 2º da Constituição. Aí dessa vez, o ROC vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Beleza, mas voltando para a apelação, uma apelação importante que eu tenho no CPP é o apelo do 593, inciso 3º. Você tem aí 4 alíneas de uma apelação que existe na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. Professor, do que a gente pode falar, o que é que eu posso entender sobre essa apelação do júri aí, porque ela é tão importante? Você tem 4 alíneas aí, a primeira observação que eu quero fazer sobre essa apelação é o seguinte: você tem que ter em mente que um procedimento é especial porque ele tem peculiaridades que eu não encontro no procedimento comum. Isso é muito importante. O procedimento do júri, por exemplo, que julga apenas crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos, né? Homicídio doloso, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, infanticídio e abortamento são crimes dolosos contra a vida e, como tais, julgados pelo Tribunal Popular. Nesse procedimento especial, nós temos um rito bifásico. Uma primeira fase que vai acabar com qual decisão? Pronúncia, absolvição sumária e pronúncia ou desclassificação. Se o juiz pronunciar, ele vai reconhecer a justa causa, ou seja, indício suficiente de autoria, materialidade, e manda o réu a júri. Quando a pronúncia transitar em julgado, porque, por exemplo, o reze foi negado, o recurso especial contra essa decisão foi negado, o recurso extraordinário, enfim, estiver preclusa a pronúncia, começa a segunda fase do júri. Então, a apelação que eu tenho no 593, inciso 3º, alíneas A a D, do Código de Processo Penal, e parágrafos 1 a 3, é uma apelação da segunda fase do júri. Quando o cara, por exemplo, foi julgado pelo Tribunal do Júri e foi condenado ou absolvido, eu tenho essa apelação. E essa apelação, pela soberania do júri, e ser soberano é ter a última palavra sobre um caso penal, essa apelação de quem é soberano é uma apelação limitada. Olha como dá para entender processo penal sem decorar. O júri é soberano. Ser soberano é ser a última palavra sobre um caso penal. Consequentemente, essa apelação ela não cabe em qualquer caso. Ela é limitada porque ela só tem cabimento nas 4 alíneas do 593, inciso 3º. Alíneas A, B, C e D. E mais do que isso, súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, que eu já citei hoje. Essa apelação é limitada porque o efeito devolutivo da mesma é limitado aos motivos de sua resignação. Como assim, professor? Por exemplo, vem aqui compreendeu. Eu tenho 2 alíneas interessantes nesse 593, esse terceiro do CPP, que são as alíneas A e D. A linha A fala que cabe apelação no júri quando houver nulidade. Uma nulidade na segunda fase do júri, uma nulidade posterior à pronúncia, na segunda fase do procedimento. A linha D diz que cabe apelação no júri quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Então, a linha A, houve nulidade posterior à pronúncia. A linha D, decisão manifestamente contrária
à prova dos autos. Beleza. Eu tive um caso, por exemplo, que eu fiz um júri foi em Queimada Nova, no Piauí. Galera que tiver no Piauí aí. Pé de Nova Paulistana. Tem um tempo já, teve 2 júris, eu fiz 2 júris lá. O caso é o seguinte, meu cliente era um vereador, e aí vereador ganhava pouco naquela cidade, acho que ganhava R$1.000 e poucos, e aí ele tinha uma venda, né, um mercadinho para poder complementar a renda, né, porque aqui não é do Nordeste, do interior, você mercadinho, você chama de venda. Ó, meu filho, só para falar com você, vai lá na venda, comprar uma farinha, é isso então. O cara tinha uma venda, uma mercearia, um mercadinho, e ele ainda fazia frete, né? Saía de madrugada para fazer frete. Não estava trabalhando demais. Aí tem que tomar cuidado como trabalha muito também. Valeu, Josi, saudades. Porque aí você pode faltar em casa, né? Era o caso dele. Supostamente estava faltando em casa, não estava dando afeto à esposa. E aí ele ainda chamou um amigo chamado Ricardo. Que coincidência, né? Falou, Ricardo, quero que você trabalhe no meu mercado, porque eu não tô dando conta de tudo. E você tem que tomar conta do mercado. Vou lhe pagar tanto. Ricardo, tudo bem, você é meu amigo, eu topo. E aí o que acontece? Ricardo tomou conta da venda do mercado e tomou conta também da mulher do meu cliente. E aí todo mundo da cidade sabia, mesmo meu cliente. Meu cliente ia bater um baba, o cara falou, cuidado, não cabeceia a bola. Baba, pra quem não tá na Bahia também, baba é futebol aqui na Bahia, viu? Tem umas coisas interessantes. Baba é jogar futebol na Bahia. Os homens aí que falam, vamos bater um futebol. Na Bahia, baba é jogar futebol. Na Bahia, quando você quer beber, os caras falam, vamos comer água, né? Imagina, comer água. Mas enfim, são coisas gostosas aqui na Bahia. E aí, o cara, eles foram no Piauí, né? O cara foi lá, vamos jogar bola. Cuidado. Perfeito. E na Câmara era vereador, o sujeito fazia brincadeira com ele, olha, o corno vai lá. Enfim, o cara não aguentava mais. Aí o cara pegou, tentou na rede, pediu pra mulher buscar o remédio, a mulher foi buscar, o cara tirou um fiapo da rede, asfixiou a mulher, pendurou no telhado, simulou até que ia se matar, enfim, matou a mulher, praticou um homicídio doloso. Então é interessante, porque tem uma súmula 721, que agora é súmula vinculante, né? Súmula 721 do STF agora é vinculante, diz que se no Estado, na Constituição Estadual, Ricardo que joga a bola bem, né? Na Constituição Estadual, na Constituição do seu Estado, disser que vereador tem prerrogativa de foro, esse vereador vai ter a prerrogativa de foro em qualquer crime, menos em crime doloso contra a vida. Porque aí quem julga é o juiz de primeiro grau. Súmula 721 do STF agora é vinculante, é 35. Muito interessante isso. E aí veio o seguinte, então ele foi julgado pelo Tribunal do Júri. Juízo de primeiro grau, mesmo a Constituição do Piauí dizendo que seria a Constituição Estadual. Perfeito. Aí no júri eu aleguei o seguinte, no júri, com marca pequena do interior, calma, quem tá querendo fazer júri não vai dizer que na capital vai alegar isso. E as mulheres não fiquem com raiva de mim. Eu disse o seguinte, olha, a sociedade aqui dessa cidade coagiu meu cliente a praticar um crime, porque o cara saía todos cobrando que ele tomasse uma atitude, porque ele era o único que não sabia que era traído. Tinha 4 mulheres no júri. Eu aleguei essa inexigibilidade quando diversa coação moral e irresistível praticada pela sociedade contra ele, ou seja, uma causa excludente de culpabilidade, e o cara foi absolvido. Ele foi absolvido no primeiro júri. Perfeito. Foi absolvido. Quem que vai recorrer contra essa sentença? Ministério Público, claro. Aí o Ministério Público interpõe a apelação. Apelação no júri, 593 e o terceiro. Só que o Ministério Público só ataca a linha D. Ministério Público, a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. Que coação moral irresistível é essa? Coação moral irresistível tem que ter 3 sujeitos, que coage, que coagido é a vítima. Como é que a sociedade vai coagir alguém a praticar um crime? Então disse que a decisão dos jurados não tinha qualquer apoio nas provas. E a FGV já cobrou isso, ou seja, se a decisão for dividida, tiver prova para um lado e para o outro, não cabe apelação. O júri é tão soberano que só cabe apelação se a decisão for flagrantemente, manifestamente contrária à prova dos autos. Isso é muito importante. Olha que coisa. Eu, jurado, posso decidir contrariamente à prova dos autos. Eu só não posso decidir de maneira manifesta. Manifestamente contrário ao acervo probatório. Só que o MP só atacou a linha D. Eu pergunto, será que o Tribunal do Piauí pode reconhecer uma nulidade?
e anular essa sentença, anular a decisão do tribunal do júri e determinar a realização de um novo julgamento com base na linha A, que fala da nulidade? Não. Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Se o Ministério Público só atacou a linha D, mesmo que uma nulidade, um vício processual, a necessidade de nulificar o procedimento salte aos olhos, o tribunal não poderá anular. Então essa é a súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Fica atento a essa apelação no júri, que nesse contexto ainda não veio na primeira fase, viu? Já veio na segunda, mas ainda não caiu na primeira fase. Uma observação sobre isso importante é a seguinte, olha. Primeiro, essa apelação tem um prazo geral que você encontra no CPP, prazo de 5 dias para interpor e 8 dias para razoar e contra-razoar. Beleza. 5 dias também, como é o reze, para interpor a apelação. A diferença é que nessa apelação você tem 8 dias para dizer por que recorreu, fundamentar o seu recurso, a sua interposição e também para contra-razoar. Beleza. Agora, essa apelação da linha D que eu citei, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só cabe uma única vez. Cuidado, viu? A apelação da linha D, do 593 e do terceiro, só cabe em uma única oportunidade. É o que prevê o parágrafo 3º do 593. Professor, não entendi, não tem problema, a gente simplifica, adoro o caso concreto. Esse caso de meu cliente, por exemplo, do Piauí, foi a segundo júri, com base na linha D, o tribunal deu provimento ao recurso da acusação, disse não tem prova nos autos. E aí mandou a novo júri. Eu fui para o segundo júri. No segundo júri, aleguei novamente a tese de absolvição, mas sabia que estava mais difícil, porque o tribunal já tinha dito que o júri errou. E aí, eu também aleguei que meu cliente agiu por relevante valor moral. Um valor tolerado pela sociedade, ser traído e ter praticado homicídio. O júri condenou ele. Ou seja, não aceitou mais a tese absolutória, mas acatou a tese do homicídio privilegiado, e o juiz aí é obrigado a reduzir a pena. Eu que fui prejudicado, sou sucumbente nessa segunda decisão, posso interpor apelação com base na linha D? Posso interpor uma apelação dizendo que a decisão agora é manifestamente contrária aos autos? Não. Então não importa quem interpôs o primeiro recurso. A apelação por decisão manifestamente contrária à prova dos autos no tribunal do júri, justamente para assegurar a sua soberania, só cabe em uma única oportunidade. Beleza, galera? Tranquilo, vou deixar um pouquinho para as dúvidas aí. Um abraço para vocês. Sei que o tempo é pouco, né? Mas a gente procurou aqui fazer, em linhas gerais, a gente falou de muita coisa, eu falei de muitos recursos aqui, dando uma ideia do que é cobrado na primeira fase, cobrado na FGV. Show de bola. Maria Jéssica, Daniela, Andressa, Ana, enfim, estamos à disposição aí, me adicione aí no Instagram, Jaque, beijão. No Instagram eu tô lá, professor Ivan Gessler, Daiane JZLR, Ju, que pode adicionar lá, Leiliane, Marcelo, valeu Marcelo, brigadão, mestre. Kátia, um abração, adiciona lá nas redes sociais, a gente mantém contato, tira as dúvidas, enfim, estamos lá no Sejais, podendo ajudar vocês aqui. Galera do Rio Grande do Sul, um abraço também. Estou fazendo mestrado em Ciências Criminais aí com a Auri Lopes, na PUC. Galera do Porto Alegre aí, show, um abração. Pessoal de todo o Brasil, enfim. Estamos à disposição de vocês. Adorei estar aqui hoje. Meu Periscope, Gessler, é J-E-Z-L-E-R, P penal, processo penal. Adiciona lá que a gente sempre faz alguns encontros também. Valeu? Tiracal, grande abraço. Rê. Obrigado, Maria Jéssica, Camila, Ana, enfim. Foi show, viu? Estamos à disposição, continue em nome direito. Beleza, Daiane? Um abraço, valeu. Valeu pela preferência. Brigadão, Caio, show de bola. Gildo de Recife, valeu pela audiência aí, viu, galera? É sempre bom estar com vocês, estou à disposição, sinceramente. Podem me procurar no Facebook também, tem lá Ivan Gessler 2. Tirar dúvidas de processo penal com vocês aí. Estamos à disposição. Viu, Lília? Valeu, galera, um abraço. Maria Jéssica, tchau e até a próxima.